Nós ainda estamos no capítulo 26 de Gênesis. A gente poderia dividir mais ou menos em 3 partes esse capítulo. Na primeira parte, Deus falou com Isaac para não descer ao Egito. E nessa palavra, nessa aparição e palavra que Deus deu a Isaac, ele renovou a aliança que tinha feito com Abraão. Ele foi assim o encontro mais importante da vida de Isaac. Então, essa primeira parte do capítulo fala a respeito dessa aliança que Deus fez que tinha feito com Abraão e que Deus estava renovando com Isaac. Na segunda parte do capítulo, nós temos essa história que já tinha acontecido 2 vezes com Abraão, agora acontece com Isaac também. Isaac mentir a respeito da sua esposa, dizer que ela era sua irmã, para não correr o perigo de morrer por causa do povo daquele lugar onde eles estavam, Abimeleque e Gerar. Então, esse é o capítulo, o único capítulo que realmente dá a história de Isaac, sem falar de filhos ou de outros enfoques, mas esse é o capítulo que realmente fala a respeito de Isaac. Então, nós já vimos as 2 primeiras partes, como Deus falou com Isaac, renovando, afirmando com ele a aliança, e depois essa história negativa de como Isaac mentiu, repetindo o mesmo erro que Abraão cometeu 2 vezes. Então, como tem poucas histórias, poucos relatos sobre a vida de Isaac, claro que essa primeira parte de Deus falar com ele foi muito importante, mas tem outras histórias sobre Isaac, até mesmo assim, a vida de Isaac foi mais... ele era mais uma parte, ele tinha um papel mais passivo, né? Ele não, assim como quando Abraão ofereceu, foi chamado para oferecer o seu filho no altar, não fala quase nada sobre Isaac. Isaac se submeteu, mas não temos um papel de Isaac, assim, claro, papai, eu aceito, pode me amarrar. Parece que ele não resistiu, mas a história não dá um papel mais ativo para Isaac. Ou no casamento, toda a história do casamento, que é uma história longa, bem completa, mas não é uma história de Isaac, é uma história de como o servo foi buscar Rebeca e toda a história, todo o relato do que aconteceu lá. Isaac estava esperando e recebeu sua esposa. Então, Isaac ele não aparece muito em algumas histórias que fazem parte da vida dele. Quando Rebeca estava grávida dos gêmeos, e os gêmeos estavam brigando, né, no ventre dela, no útero dela, Deus falou com Rebeca, não falou com Isaac sobre o que aconteceria. Então nós temos, depois no próximo capítulo 27, vai ter a história da bênção dos 2 filhos, e Isaac é cego, e ele que mais ou menos está sendo manipulado pela esposa, pelo filho. Então tem poucas histórias positivas, ativas a respeito de Isaac. Mas essa que nós vamos ver aqui hoje, por isso que coloquei o título, sim, da grande lição que nós temos na vida de Isaac, porque essa parte agora é algo que acontece com Isaac. Ele é o protagonista, é uma história que realmente é ele que está agindo, ele que está decidindo. Então essa é a parte principal da vida de Isaac, porque afinal de contas ele foi um dos 3 patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Então, nós queremos aprender, queremos ver a contribuição da vida dele, que Deus quis nos ensinar através da vida dele, porque cada um foi bem diferente. A vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó. Deus trabalhou 3 gerações, 3 patriarcas para lançar
um fundamento muito sólido para seu povo, e cada um é importante. Isaac não é sem importância, de forma alguma. Ele tem um papel importante, e isso que nós vamos ver hoje é algo que vale a pena a gente prestar atenção e aprender, porque é algo que realmente Deus quis nos ensinar. É um relato relativamente curto, mas envolveu com certeza vários anos da vida de Isaac. Vamos orar e pedir que o Senhor torne isso vivo e real, para que nós possamos ter isso implantado em nosso coração. Senhor Deus, aquilo que o Senhor fez há tantos anos, aquilo que o Senhor ensinou lá no começo de tudo, na vida de Abraão, depois na vida de Isaac e depois na vida de Jacó, são lições importantíssimas para nós. Queremos aprender, queremos receber da vida deles, das lições que o Senhor colocou, registrou nas Escrituras. Nós possamos realmente receber algo verdadeiro, vivo e que possa ser aplicado na nossa vida. Pedimos e suplicamos a Ti e dependemos totalmente da Tua revelação e da Tua aplicação na nossa vida. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então eu coloquei aqui, na folha aqui, as lições que nós podemos, os aspectos, né? São várias lições e vários elementos na vida de Isaac. Eu não assinalei qual delas é a grande lição, vou deixar meio em suspense por enquanto. Mas nós vamos começar então. Esse primeiro é algo que nós já falamos, então hoje eu não vou me deter nesse primeiro aspecto. Estou falando das coisas positivas, das coisas que nós podemos e devemos aprender na vida de Isaac. E a primeira coisa é realmente esse papel dele como um elo, que pode parecer uma coisa muito sem importância, mas de fato é muito importante, e nós podemos dizer que tem muito mais, não que uma pessoa, eu não preciso ser só Isaac, ou só Abraão, ou só Jacó. Tem pessoas que têm mais semelhança com cada um deles, mas na vida de cada personagem, de cada pessoa que Deus usou nas Escrituras, nós aprendemos várias coisas que se aplicam para todos. Mas muitas pessoas, a maioria das pessoas, não tem um chamado e a vocação, o chamado de Deus para ser um Abraão, por exemplo. Abraão saiu da terra dele, não que essas coisas não tenham uma certa aplicação na nossa vida, mas ser um Abraão, no sentido de ser um desbravador, alguém que começa, alguém que sai de uma cultura, de uma situação e começa num lugar totalmente novo. Primeiro, Deus não chama muitas pessoas para fazer isso, no sentido mais específico. Todos somos chamados para sair para fora da cultura do mundo em si, mas não para ser necessariamente um pioneiro, para começar algo novo. E, aliás, né, para começar uma nação, foi um chamado único. Mas, enfim, a maioria das pessoas não tem um chamado parecido com o chamado de Abraão. Nós temos mais semelhanças, assim, a grande maioria das pessoas tem um chamado mais parecido com o chamado de Isaac, porque Isaac recebeu algo do pai dele, assim como nós recebemos de várias gerações. Nós não temos só a geração de Abraão antes de nós temos muitas e muitas gerações, muita história, muita coisa que Deus tem feito. Então nós, como Isaac, nós recebemos muita coisa pronta. Então, esse chamado para ser um elo, para manter a posição, para ser um peregrino, não tanto descobrindo ou abrindo coisas novas, mas mantendo a posição,
e isso tem uma aplicação muito grande na nossa vida, mas já falamos em outras aulas sobre isso. Então, agora nós vamos só lembrar, eu vou mostrar esse mapa mais uma vez, que nós usamos na aula passada. Eu coloquei também um mapa mais bem feito, está disponível. Mas vamos só lembrar das peregrinações de Isaac, para a gente entender o que está acontecendo nesse capítulo. Vai ser importante entender isso. Então, tem toda a terra de Canaã não é um território pequeno, muito pequeno, principalmente em relação ao mundo de hoje. Naquela época eles não tinham conhecimento do mundo todo, mas sempre foi, mesmo no conceito deles, no contexto daquela época, era um território pequeno. E Isaac, as peregrinações de Isaac, tanto Abraão saiu lá de Ur dos Caldeus, foi para Harã, veio para a Terra Prometida, andou, Siquém, Betel, Hebrom, foi para o Egito, voltou. Abraão andou muito mais do que Isaac. Isaac só, pelo que nós temos aqui na história de Isaac, ele ficou nesse pequeno território aqui, Beer-lahai-roi, onde ele recebeu Rebeca, e depois ele foi para, aqui no capítulo 26, ele foi para essa terra, esse lugar chamado Gerar, que é chamado aqui uma terra de filisteus. Para algumas pessoas, os filisteus, como povo, não existiam ali ainda, mas, de qualquer forma, o texto chama de filisteus, talvez porque posteriormente era uma região de filisteus. Mas era como se fosse, né, era um reino, não grande, mas era um reino mais estruturado. A maioria dos povos, as tribos naquela época não tinham reis, não tinha uma estrutura. Enfim, ele foi para esse lugar por causa da fome e aparentemente poderia ter sido um primeiro passo para ir para o Egito. E já vimos então que Deus falou com ele: não vá para o Egito. O ponto que eu quero enfatizar, começamos a falar na última aula, mas o ponto que eu quero mostrar é que Deus falou com ele para não ir ao Egito, mas não falou com ele: você está no lugar errado, saia de Gerar. Não, ele não deu essa instrução. Então, essa é a história que vai aparecer nessa parte do capítulo que vamos estudar hoje, porque aos poucos Isaac foi saindo dessa região de Gerar, até no final do capítulo ele vai chegar em Berseba. Então ele tinha saído desse lugar, Beer-lahai-roi, foi para Gerar, e depois, nessa parte da história dele, ele vai chegar em Berseba. O ponto importante aqui é que Gerar não era um lugar, fazia parte do território, fazia parte da terra que Deus prometeu para Abraão, prometeu para ele, mas era um lugar debaixo do controle de Abimeleque, e era um lugar onde não era esse lugar que Deus tinha para ele. Então, quando nós estudamos a vida desses, principalmente dos patriarcas, mas é um tema que percorre toda a Bíblia, na verdade, mas assim, no Primeiro Testamento isso é muito mais evidente. Nós temos essa questão da terra, a terra que Deus prometeu para Abraão, para caminhar com Deus, dentro do chamado dele, Abraão precisava ir para a terra, e o que Deus falou com Isaac, nesse lugar Gerar, era: não vá ao Egito, porque essa é a terra que eu estou dando, que eu dei para seu pai e que eu estou prometendo a você e a seus descendentes. A importância da terra é algo que, pessoalmente, isso eu acho fascinante, porque tem um sentido literal de que Deus escolheu essa terra de Israel, e Jesus vai voltar
para essa terra, ele vai governar todo o globo, toda a terra, a partir da nação de Israel, da cidade de Jerusalém. Então a terra tem um significado literal, porque Deus quer toda a terra, e esse lugarzinho tão pequenininho que Deus escolheu há tanto tempo, há tantos milênios, é o lugar que seria a base, seria a posição a partir da qual Deus vai estabelecer seu governo em toda a terra. De acordo com algumas pessoas, o próprio Jardim do Éden teria sua localização aqui, né? É um ponto que pode ser discutido, mas algumas pessoas entendem que esse é o lugar, desde o Jardim do Éden, mas com certeza é o lugar a partir do chamado de Abraão. Então a terra de Canaã, a terra prometida, a terra de Israel, tem um significado muito grande na Bíblia e tem um significado literal, mas também tem um sentido espiritual, porque se é o lugar a partir do qual Deus vai governar, então é a sede do seu reino. Então nós também temos uma terra espiritual, que Jesus chamou de reino de Deus. E tem esses dois aspectos, tem um aspecto físico de uma terra que Deus prometeu para Abraão, mas tem também um outro aspecto muito importante, uma dimensão espiritual. Então, quando nós estamos olhando para Isaac, para as peregrinações dele, ele não foi muito longe, ele não explorou, não abriu novos territórios, ele não era um desbravador, ele não era um pioneiro, mas ele também precisava achar o lugar que Deus tinha para ele. Ele tinha que achar a posição, que nós falamos que ele, então voltando para a nossa lista aqui, ele tinha esse chamado de ser um elo, de manter uma posição, mas que posição? Não era o lugar que Deus tinha para ele, o lugar onde ele fincaria a bandeira, onde ele manteria a posição, essa terra aqui é de Deus, e eu estou ocupando esse lugar em nome de Deus, para que um dia Deus possa habitar aqui e governar sobre toda a terra. Ele tinha que achar para a vida dele qual era o lugar certo, assim como Davi achou Jerusalém. Cada geração, cada pessoa chamada por Deus precisa encontrar o lugar que Deus deu àquela pessoa, que Deus deu para mim, que Deus deu para você. Qual lugar, ou individualmente, mas muito mais coletivamente, qual lugar que Deus tem para nós, para que nós possamos segurar, para que nós possamos manter a posição, peregrinando, declarando que esse lugarzinho é o lugar que pertence a Deus. Então, tem um grande significado isso na vida de cada pessoa. Então, o ponto que vai ficar mais claro, mas já dando mais ou menos a ideia, assim, esse segundo ponto aqui, é que ele tinha que achar o lugar certo para ele. E o lugar certo para ele não era Gerar, ok? Só que Deus não falou isso. Deus falou com ele, não vá ao Egito. Mas ele não falou, você tem que sair daqui já. Então vamos ver como a história se desenrola. A primeira história é aquela da mentira sobre Rebeca, mas com isso ele não saiu, ele não foi embora por causa disso, né? Abimeleque ficou bravo com ele. Mas nós vamos começar então agora no versículo 12, Gênesis 26, versículo 12, depois dessa história com Rebeca, e Abimeleque descobriu que ele estava mentindo. Então aí fala, semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais. 100 vezes mais. Quando a Bíblia, Jesus contou a parábola da semente, do semeador,
E ele falou que na terra boa a semente pode dar 30%, pode dar 60% e pode dar 100%. Um retorno de 100% é um resultado fantástico, é um resultado assim de muita bênção de Deus. Mesmo na melhor hipótese, você não pensa em um retorno de 100%. Mas Isaac recolheu, ele semeou e recolheu 100 vezes mais. Às vezes a gente pensa assim, não, se eu ganhar 2 vezes mais, se eu ganhar 3 vezes mais, um retorno, algum trabalho, alguma coisa assim, do investimento, mas 100 vezes é muita bênção, é muita multiplicação. Então ele recolheu 100 vezes mais porque o Senhor o abençoava. Nós já mencionamos, acho que já falei sobre isso, já mencionei, mas eu quero deixar isso muito claro, porque agora nós estamos acompanhando a vida de Isaac, queremos aprender umas lições com ele, e o ponto é que Deus falou com ele para não voltar ao Egito, mas Deus não falou, ele não deu de imediato, de bandeja, ele não falou assim, o lugar que eu quero que você fique é Berseba, ele não falou isso. Então, não só ele não disse que era para sair de lá, mas Deus o abençoou lá, no meio desse povo de Gerar, no meio desse reinadinho que tinha ali, Isaac começou a prosperar, e prosperou muito rápido. E olha o que diz no versículo 13: engrandeceu-se o homem. Eu li hoje, alguém que estudou a língua original, as palavras no original aqui, na minha versão aqui fala, engrandeceu-se o homem, foi se enriquecendo até que se tornou muito poderoso. Mas parece que no original as 3 palavras são iguais, é para dar muita ênfase. Engrandeceu-se o homem e foi se engrandecendo até que se tornou muito grande. Então, tudo assim, derivado da mesma palavra de ficar grande, de ficar forte, de ficar muito poderoso por causa de posses, de bênçãos materiais. Engrandeceu-se o homem, ele foi se engrandecendo mais e mais, ou enriquecendo, e até que se ele tornou muito poderoso. Então, nós não temos aqui o espaço de tempo, eu não sei quanto tempo levou para Isaac ter esse retorno tremendo, mas aí no versículo 14 fala que ele possuía ovelhas e bois e muita gente de serviço, quer dizer, muitos servos, muitos escravos, né? De modo que os filisteus o invejavam. Então ele foi abençoado, e esse é o ponto, um dos pontos que para mim ressalta bastante nessa história, porque na nossa jornada, pensando sempre a jornada de cada pessoa, não só, principalmente no aspecto espiritual, porque a gente, todo mundo tem uma trajetória, começa a trabalhar, tem sua vocação, ou tem seu ministério, ou tem alguma coisa na vida que está fazendo, e normalmente leva tempo para a pessoa encontrar seu lugar, seu canto, seu nicho. Demora muitas vezes. Às vezes a pessoa leva muito tempo, às vezes a pessoa já encontra um caminho, já encontra a profissão, já encontra o caminho certo e parece que tudo vai se encaixando, vai encaminhando para um bom resultado, mas outras pessoas levam muito tempo. Aqui, Isaac foi muito abençoado, parece que não demorou muito para ele ter esse retorno positivo. Mas esse retorno positivo, e aqui tem uma lição muito importante para a gente aprender com a vida de Isaac, é que esse retorno positivo não significava para ele que ele tinha achado o lugar certo. Ele não tinha achado o lugar certo. E é claro que tem que ter vários sinais e várias confirmações, porque também não é
simplesmente pelo fato de que os filisteus começaram a invejar e os filisteus começaram vai ter vários atritos aqui, e Abimeleque até daqui a pouco manda ele embora. Mas não é só isso, porque nós podemos estar no centro da vontade de Deus, nós podemos estar no lugar que Deus tem para nós e ter oposição. Então, oposição em si, perseguição, oposição, obstáculos, não são sinais de que nós não estamos no lugar certo. Mas aqui na vida de Isaac ficou muito claro que ele não estava no lugar certo. Por quê? Porque, além do fato de que os filisteus começaram a invejar, começou a ter atrito quando ele furava um poço, tal, mas além disso, depois dessa palavra inicial de Deus falar assim, não vá ao Egito, fique na terra, porque eu estou renovando minha aliança que eu fiz com seu pai, estou renovando com você, estou firmando com você. Mas fora isso, Deus não falou mais com ele. Nós vamos ver no decorrer do capítulo que vai ficar muito claro, quando ele encontra o lugar certo, Deus dá um sinal, Deus confirma. Então, uma das primeiras coisas que a gente até tinha, acho que colocado na nossa lista da aula passada, é que prosperidade em si não é uma prova da bênção de Deus. Aqui sim, Deus estava abençoando, aqui está muito explícito, o Senhor o abençoava. Isaac estava sendo abençoado por Deus, mas isso não significava que era o lugar para ele ficar. E esse é o ponto que vai ser importante seguir nessa história. Então, no versículo 14, ele possuía ovelhas e bois, e muita gente servia, de modo que os filisteus invejavam. Então, o que os filisteus fizeram? Eles entulharam. Então, ele tinha muitos rebanhos, era um lugar que não tinha água fácil, então ele tinha que furar poços para ter água, para ter acesso à água, e todos aqueles animais precisavam de água, então era muita água. E ele tinha acesso aos poços que o pai dele tinha furado. Ele era filho, ele herdou, eles não tinham aquela coisa de propriedade de terra, eles eram mais nômades, mas eram os poços que Abraão tinha furado, então ele sentia que era direito dele, mas os filisteus, eles entulharam todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado. É até meio difícil de entender isso, porque, mas era mais ou menos aquele espírito assim, se eu não posso ter acesso a esse poço, você também não vai ter. Porque eles também tinham rebanhos, eles também precisavam de água. Por que eles iam entulhar, por que eles iam fechar um poço que era uma fonte de água e que servia para eles também? E vamos lembrar que Abraão teve dificuldade com Abimeleque. A gente não sabe se era o mesmo Abimeleque ou era alguém que tinha o mesmo nome, se era um título, ninguém sabe ao certo, mas Abraão ficou nesse lugar, mentiu a respeito de Sara nesse lugar e teve atrito com Abimeleque, com os servos dele, por causa de poços de água. Então, Isaac está seguindo nas mesmas pegadas, passando por experiências bem semelhantes. Então começou a gerar atrito por causa da inveja, porque eles estavam se sentindo ameaçados com a prosperidade, com o crescimento de Isaac. E aí chegou o ponto. Então, os filisteus, no versículo 15, entulharam os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. E aí disse, versículo 16, disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, pois já és muito mais poderoso do que nós. Então, aqui agora não ficou mais só tentando infernizar a vida dele para ver se ele vai embora.
Aqui Abimeleque chega e fala abertamente, fala assim, ó, Isaac, você tem que ir embora, porque você é muito poderoso e a gente não dá para conviver e a gente não quer que você fique aqui conosco. Então, mais uma vez, nós temos, assim, além dos filisteus que estavam, os servos que estavam brigando, aqui tem um pedido e uma ordem, né? Se ele era rei, uma ordem de Abimeleque, assim, olha, vai embora, você não é mais bem-vindo aqui, você precisa ir embora, porque a gente não quer que você fique aqui conosco. Então, não era o lugar certo para Isaac. E ele começou, não é tão distante, né, quando a gente olha no mapa, mas Isaac começou a ir, devagarzinho ele começou a ir embora, provavelmente nessa direção de Berseba, começou a ir embora de Gerar. Mas foi um processo, ele não foi assim, já se levantando e vou para mais longe. Ele foi só, fala assim, que ele, versículo 17, ele partiu dali e se acampou no vale de Gerar. Então, ainda era a região de Gerar. Ele foi embora de onde ele estava, mas ficou nas proximidades, no vale de Gerar, e aí se estabeleceu. Então, ele foi só um pouquinho para fora de lá e tentou ficar num outro lugar. E aí nós temos essa sequência, assim, essa história interessante, que é o terceiro ponto aqui, que a vida de Isaac nos mostra a importância, era um destaque na vida de Isaac. Se você olhar a história da vida dele, tem muito a ver com furar poços, como ele não podia ficar no mesmo lugar, né, nessa parte inicial, depois em Berseba ele acaba, parece que ficando ali, ficando quieto. Mas nessa outra jornada dele, ele furava um poço, olha aqui que parece ser uma sequência de vários acontecimentos. Já tinha falado que os poços que eram do pai dele, os filisteus encheram, e aí mandaram ele embora. E aí ele começa a abrir os poços de água que se escavaram nos dias de Abrão, seu pai, e que os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abrão. E Isaac lhes deu os mesmos nomes que seu pai havia posto. Então, isso aqui tem, né, é algo literal, mas tem muito significado espiritual, porque Isaac está num lugar que é essa região, até hoje, né, essa região bem do sul de Israel, é uma região bem desértica, bem seca. Então, Isaac estava na terra que emana leite e mel. Ele estava na terra que, né, assim, uma boa parte da terra tinha rios, naquele tempo hoje toda a terra de Israel é meio assim, a água é uma dificuldade, né? Eles o usam com muita, assim, eles têm que administrar muito bem a água do mar da Galileia. Eles até eles já desenvolveram como dessalinizar as águas do mar. Então eles precisam buscar muito assim água, mas naquela época havia partes, e no tempo que Josué entrou com o povo na terra, aparentemente tinha pelo menos algumas regiões que tinham mais água. Mas Isaac está numa região que não tem rios, não tem outras fontes. Então ele tem que furar, ele tem que cavar para encontrar água. E essa simbologia de ter um poço, de ter uma cisterna, de cavar um poço artesiano, um poço fundo, ele tinha que cavar muito para encontrar água. Então era um serviço difícil. Então ele tinha crescido, ele tinha muitos rebanhos, tinha muitas posses, mas ele tinha que furar esses poços para ter água. Só que ele não tem o luxo, ele não tem o prazer
de furar um poço, ou mais de um poço numa região, e de ficar ali. Não, cada vez que ele fura um poço, alguém chega e fala assim, não, essa água não é sua, essa água pertence a nós. Veja só, versículo 19. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas, águas que é uma mina de água. A água viva, assim, não é uma água parada, é uma água que jorra, que tem uma fonte. Então eles acharam ali um poço de águas vivas, mas os pastores de Gerar, desse pessoal, contenderam com os pastores de Isaque, dizendo, esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, que significa contenda, porque contenderam com ele. Versículo 21, então cavaram outro poço e também contenderam por causa dele, por isso chamou-lhe Sitna. E depois no versículo 22 ele parte dali, vai para outra região, cavou ainda outro poço pelo qual não contenderam, por isso lhe deu o nome de Reobote e disse, aqui o Senhor nos deu lugar e cresceremos nesta terra. Bom, só parando um pouquinho aqui para a gente pensar no significado disso na vida de Isaque. Primeiro nós estamos acompanhando, aí o versículo 23, ele chega a Berseba e versículo 24 o Senhor aparece para ele. Então, Deus tem uma maneira muito clara, Deus acha um jeito de falar conosco, de selar, de confirmar, quando nós encontramos o lugar certo. Mas veja só, a prosperidade, a bênção, Deus estava com ele, Isaque tinha atendido a palavra de Deus, que falou assim, não desça ao Egito, ele não foi ao Egito, ele ficou ali, Deus foi abençoando, mas ele não tinha ainda encontrado o lugar dele, o lugar que Deus queria para ele. E isso é muito significativo porque a gente também passa anos, às vezes sendo abençoado, Deus acompanhando, Deus não nos abandonou, Deus está provendo, Deus está conosco, mas não achamos ainda o lugar certo, o lugar apropriado, o lugar onde Deus fala assim, não, é aqui, é esse lugar que você vai segurar e manter para mim. Então ele encontra oposição, eles mandaram embora, né? Falaram com Isaque para ir embora, e ele vai caminhando e abrindo poços, porque é importante achar água. E olha só, então Deus abençoou Isaque, e Isaque fura várias vezes, ele desentulhou poços que o pai dele tinha furado, ele fura outros poços, e os filisteus não o deixam em paz. Aqui não fica muito claro quantos poços que foram, mas esses que ele deu nome, eu acho que não eram os poços que o pai dele tinha furado, porque fala que ele deu aos poços que ele reabria, ele dava o mesmo nome que o pai dele tinha dado. Mas esse nome que ele deu de Ezeque e de Sitna, que tem um significado de contenda e de ódio, oposição, esses nomes não eram os nomes que o pai dele tinha dado, então parece que eram poços novos. Mas então Isaque tem essa missão, né? Ele faz parte do trabalho dele, ele tinha que fazer isso para manter os rebanhos, mas ele passa por aquela região abrindo poços e eles brigam com ele, ele vai embora, ele deixa o poço com as outras pessoas. Então, que exemplo lindo de não entrar em contenda, de não ser uma pessoa assim, porque ele podia, ele era mais poderoso. Eles mesmos falaram, você é mais poderoso do que nós. Então, ele poderia ter exercido o poder dele. Ele poderia ter reivindicado, ele poderia ter lutado pelos seus direitos, que é uma coisa que
que muita gente fala, parece que até os cristãos acham que assim que nós temos que brigar e gritar e defender os nossos direitos. E muitas vezes os nossos direitos não são tão nossos direitos. Tem muitos cristãos ou muitas pessoas que se dizem cristãos que estão reivindicando direitos que na verdade prejudicam outras pessoas. Então essa questão de direitos é muito sensível, mas Isaac ele não dá esse exemplo de reivindicar, de contender, de defender seus direitos, né? Ele fura poços, reabre poços antigos e fura poços novos. E ele tem que lidar com prosperidade, ele tem que lidar com as consequências que a prosperidade traz. Porque foi por causa da prosperidade que os filisteus estavam com inveja dele. Então, nós sabemos que são poucas pessoas que sabem lidar como Deus quer com a prosperidade. Por isso mesmo que, na maioria das vezes, Deus não pode confiar a prosperidade assim, além do que nós precisamos, porque Isaac estava além do que ele precisava, ele começou a crescer, multiplicar, ficar grande, e isso é um grande perigo, né? E Deus não deu a Isaac o chamado para dizer, peraí, Abimeleque, eu que sou mais forte aqui, então você tem que se submeter a mim. Isaac não reivindicou poder ali para mandar nos outros, ele não reivindicou a posse desses poços de água. Ele, na verdade, ele abençoou e foi embora. Falou assim, fique então, você acha que essa água é sua? Ele não contendeu com eles. Então, essa é a lição que nós podemos resumir aqui no quinto ponto, aqui, que é mansidão. Essa é a lição, eu vou até colocar aqui, né, porque eu falei assim que é uma sequência de eventos que eu estou colocando aqui, são cada coisa que pode ser, nós podemos descobrir lições importantes, mas eu vou assinalar esse ponto aqui, que é o ponto que eu queria mostrar como uma grande lição que Isaac ensina, a vida de Isaac. Nós podemos aprender uma lição preciosa, uma lição muito discreta, não é muito destacado, o próprio relato bíblico não faz uma grande questão de assinalar isso, mas contando a história dele, é uma coisa impressionante que ele realmente demonstrou. Nessa atitude dele, ele demonstra um caminho, o caminho do reino de Deus, o caminho que Deus quer ensinar para nós. Então, ele tem, que nós poderíamos usar várias palavras, né? Isaac foi um homem de paz, ele não entrava em contenda, em conflito, ele era um homem manso, ele cedia, ele estava numa posição de poder. Eu acho que é muito importante entender isso. A Escritura enfatiza que ele ficou grande, ficou poderoso, que Abimeleque se sentiu ameaçado e mandou embora. Então, Isaac estava numa posição de poder, ele não estava numa posição de fraqueza, ele estava numa posição de poder, e mesmo assim, ele era manso, ele cedia. Não me querem aqui, tá bom, eu vou embora, eu deixo o poço para vocês. Então, ele não entrava em atrito, não defendia seus direitos. Então, esse é o ponto que acho que seria o foco central desse capítulo. E eu vou só parar aqui um pouquinho para ler agora um texto em 1 Pedro 2, para mostrar quanto que isso, nós sabemos que as bem-aventuranças, Jesus fala, essa mansidão, essa atitude de Isaac, Jesus falou várias das bem-aventuranças, praticamente tudo ali se encaixa nessa atitude de Isaac.
pobre de espírito, os que choram, mas principalmente assim, os mansos herdarão a terra, os pacificadores, bem-aventurados os pacificadores, bem-aventurados que são perseguidos. Então, se você olhar as bem-aventuranças que Jesus descreve como que é seu reino, então você vai ver que realmente Isaac estava mostrando o caminho certo. E nós podemos dizer que mais uma vez, Abraão, o pai dele, já tinha aberto esse caminho, porque quando o próprio sobrinho de Abraão, Ló, os dois tinham crescido muitos rebanhos, e quando não cabia, não dava certo, os pastores estavam brigando, não tinha pasto suficiente, não dava para eles ficarem juntos, Abraão cedeu. Ele que tinha também o direito, ele que era o mais velho, ele que provavelmente tudo que Ló tinha era um resultado da bênção que ele estava desfrutando junto com Abraão. Abraão que foi responsável por trazer Ló e por deixar Ló crescer junto com ele ali. Então, Abraão também tinha uma posição de poder, de ter direito, de ser aquele que poderia falar, Ló, quem tem a promessa, quem tem o direito sobre essa terra sou eu, agora você caça seu rumo e veja onde você quer ficar. Mas ele deu a primeira escolha, falou assim, onde você quiser, você que escolha para onde você quer ir, se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Então, Abraão também mostrou essa mesma atitude, né? Mas vamos ver o que Pedro, o apóstolo Pedro fala em 1 Pedro 2, ele fala assim, 1 Pedro, ele está falando sobre perseguição, né? 1 Pedro 2,20, ele fala, mas que glória é essa, se pecando e sendo esbofeteados por isso, os suportais com paciência. Se, porém, fazendo o bem, sois afligidos e os suportais com paciência, isso é agradável a Deus. Ele falou assim, a gente não pode ser perseguido, como acontece muitas vezes, né, com pessoas que têm o nome de cristão e que levam o nome de seguidor de Jesus e que muitas vezes têm uma atitude muito errada. Pode até ser que eles tenham direito de alguma coisa, mas eles falam de uma forma, eles agem de uma forma ofensiva, eles brigam, eles falam, eles levantam a voz, eles acusam, eles atacam. Então Pedro está dizendo, se você está sendo ou perseguido, ou você está sendo criticado por erros, isso não tem nenhuma vantagem. Mas se vocês são perseguidos por fazer o bem, isso é agradável a Deus. E aí ele fala no versículo 21, para isto fosse chamados. Olha só, pouca gente vai afirmar que tem esse chamado. Para isto fosse chamados, porque também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais as suas pisadas. E o que Jesus fez? Qual que é o exemplo que nós vamos seguir? Versículo 22, ele não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, quando foi injuriado, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Antes entregava-se àquele que julga justamente. Então aqui nós temos esse exemplo, fala também Isaías 53, como ele foi como cordeirinho, sem resistir, sem levantar a voz, sem brigar. Esse é o exemplo que nós temos, e é exatamente isso que Isaac estava fazendo. Em todos esses casos, ele estava certo. Abimeleque estava errado, os filisteus estavam errados em tomar os poços que ele furava, que ele furou. Então, Isaac está demonstrando exatamente esta atitude, ele está vivendo isso, e essa é a grande lição que nós podemos aprender
com Isaac, a vida de ser um pacificador, a vida de não reivindicar, a vida de não defender os próprios direitos. É claro que em cada situação a gente tem que saber como agir, mas é algo para levar muito a sério, antes de entrar na justiça, antes de brigar com alguém, antes de reivindicar, até mesmo em divisões de igreja, tantos direitos que nós às vezes reivindicamos, e esse não é o caminho. Nós vamos ver aqui, ainda nesse capítulo, nós vamos ver a importância disso. Mas antes de seguir adiante, eu queria só mencionar alguma coisa sobre os poços que Isaac reabriu. E eu queria, assim, só fazendo um breve paralelo, como eu falei, assim, Isaac estava vivendo numa região onde não era fácil encontrar água. E isso tem muito a ver com a nossa vida cristã. Não é fácil, assim, quando Jesus falou com a mulher samaritana, quem vem a mim não precisa ficar descendo e buscando essa água lá no fundo do poço, eu tenho a água viva, vai virar uma fonte dentro da própria pessoa. Mas em João 7, quando ele fala na festa, ele fala assim, quem tem sede, vem a mim e beba, porque lá do fundo, a Bíblia tem algumas versões que só falam assim, do seu interior, mas a palavra, pelo menos que eu vi em outras versões, é que é lá do fundo. A gente vai a Jesus, a gente pode beber, Ele nos dá de graça a água viva, mas muitas vezes é necessário, e a Bíblia tem várias ilustrações disso, por exemplo, no livro de Provérbios, ele fala assim, onde você vai achar sabedoria? Que é a vida, a sabedoria não é conhecimento intelectual, a sabedoria é ter essa vida que procede de Deus e que dá vida aos outros, é ter o caminho certo, é mostrar o caminho certo. Então, como é que você acha sabedoria? Salomão fala lá em Provérbios que você tem que cavar, que você tem que buscar mais do que você buscaria ouro. Então, eu só queria chamar a atenção para o fato de que a cisterna, o poço, que você tem que cavar bastante para chegar lá, é algo que tem um significado grande para nós. Não é esforço humano, não é nosso suor, não é anos de fazer um curso na universidade, assim, em si, que vai nos dar um seminário, ou sei lá, não é o estudo em si, pode envolver estudo, mas para você achar a água viva, para você achar aquilo que vai realmente matar a sede dos outros, muitas vezes nós temos que cavar. Então, isso me chamou bastante atenção, pensar nesses poços que Isaac foi furando e deixando isso para os outros. Então, ele achava água e liberava, não brigava, eles queriam a água para eles, ele deixava. Então, que bênção se nós pudéssemos cavar, encontrar água e dar de graça para os outros. Mas muitas vezes, para achar aquela água, exige algo. O seu cavar pode ser jejum, mas pode ser buscar de Deus. É algo que muitas vezes requer um empenho, não, como eu falei, não é esforço, não é suor, não é nem conhecimento em si, mas se você quer mesmo a sabedoria de Deus, se você quer conhecer as verdades de Deus, muitas vezes nós temos que cavar, e cavar bastante, e a Bíblia fala bastante sobre isso. Então, a água que Deus dá, muitas vezes nós temos que buscar e continuar buscando. Isso exige uma atitude, existe uma diligência da nossa parte de cavar e continuar cavando e não ficar satisfeito enquanto não encontra realmente a água que vem de Deus. E aí, pensando nesse aspecto de que ele tinha que reabrir
os poços que o pai dele tinha furado. Então isso também é importante, porque como já mostramos, Isaac repete muitas coisas da vida de Abraão. Né? Ele vai para os mesmos lugares, acontece erros que aconteceram com Abraão, Deus fala com ele, que Deus tinha falado com Abraão, ele repete para Isaac, Isaac teve que esperar muitos anos para ter filhos, enfim, Isaac teve que encontrar a água nos poços que o pai dele tinha furado, muitos deles, depois ele furou outros poços por conta dele. Então, mas por que ele teve que reabrir os poços que o pai dele tinha furado? Porque os filisteus tinham entulhado. Mas nós temos muitas verdades bíblicas, muitas coisas dessa água que a gente quer encontrar, da sabedoria de Deus, da verdade de Deus. Tem muitas coisas que outras pessoas antes de nós já encontraram. E nós assim, furar um poço, mesmo que os filisteus tivessem entulhado de terra, mas você furar um poço que já tinha sido furado é mais fácil. Primeiro porque você tem um lugar, aqui já teve água, então eu posso furar aqui. E outro porque a terra não fica tão compactada como se fosse furar um poço novo. Então, tem uma certa facilidade maior de reabrir um poço que já tinha sido furado. Mas a verdade é que Isaac teve que furar, cavar ali também, porque ele tinha que achar por ele. Então, esse reabrir poços que tinham sido entulhados tem uma verdade muito interessante, uma aplicação muito interessante, da gente redescobrir verdades que outras gerações já acharam. Nós, como eu falei, nós não temos só Abraão antes de nós temos centenas de gerações, centenas de homens e mulheres que buscaram de Deus, que cavaram e que muitas vezes esses poços têm sido entulhados com tradições, com tempo, com cultura, com pensamentos humanos, com tantas coisas que encobrem e que fazem com que até você se esquece de que ali tinha um poço, ela não tem mais água. Né? Então, a necessidade de voltar e redescobrir aquilo que foi descoberto em gerações passadas, além de cavar poços novos. Então Isaac tinha as duas coisas, ele reabriu poços que já tinham sido furados, mas ele também furou poços novos. Então, só para confirmar esse aspecto aqui, vamos ver em Jeremias, capítulo 6, Jeremias 6, versículo 16, Deus usa uma outra expressão, mas é o mesmo conceito de abrir um poço, de reabrir um poço que já tinha sido furado. Vamos ver que termo que Deus usa aqui. Jeremias 6,16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas. Então aqui, ao invés de usar a expressão fure um poço que já está tudo entulhado, que foi encoberto, ele fala assim: perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho, e andai por ele, achareis descanso para as vossas almas. Então, tem até um curso da Universidade da Família que se chama Veredas Antigas, que é voltar para aqueles caminhos que foram abandonados, que foram entulhados, que não estão mais dando água, porque nós deixamos ficarem todos entulhados. E tem um versículo também em Deuteronômio 32, que ele fala assim, lembra-te, Deuteronômio 32, 7, lembra-te dos dias antigos, atenta para os anos de cada geração, pergunta a teus pais, e eles te ensinarão, aos teus anciãos, e eles te dirão.
Então, isso assim, sempre reforçando essa ideia assim, de que nós precisamos cavar e reabrir poços que foram abertos por outros, por outras gerações, por pais na fé. Nós temos que voltar. Mas não é só isso, tem que cavar também e achar poços novos. Então, isso é só para a gente ter um significado espiritual, mas é muito, muito interessante essa trajetória de Isaac, não tendo uma atitude de contenda e indo adiante. E isso foi bom para ele. Deus estava permitindo isso, porque na verdade Deus estava permitindo que toda essa atitude errada de Abimeleque, dos filisteus, essa contenda sobre os poços, isso no fim estava empurrando Isaac na direção certa. Vamos voltar então para Gênesis 26 e vamos continuar com a história aqui. Então, Isaac furou os poços que os outros contenderam, ele deixou, e no versículo 22, finalmente ele abriu um poço e ninguém brigou. Ele deu graças a Deus e falou assim: agora o Senhor nos deu lugar e cresceremos nesta terra, porque agora ninguém está brigando conosco e querendo tomar o poço ou a terra de nós. Mas mesmo assim, ele não ficou ali. Deus estava empurrando Isaac, porque, como falei no início, Isaac não tinha encontrado o seu lugar. Isaac tinha que achar o lugar certo que Deus tinha para ele, o lugar onde ele tinha que peregrinar, o lugar que ele tinha que segurar, apropriar para Deus ali, que ele tinha que estar numa posição. Esse primeiro ponto da vida dele, de ser um elo, e não só ser um elo entre gerações, mas de peregrinar, de manter a posição, segurar essa posição até que, em outra época, eles pudessem tomar posse definitivamente. Então, aí, ele finalmente chega a Berseba. Então, só lembrando aqui do mapa, então ele tinha saído de um lugar, foi para Gerar, não era o lugar, Deus abençoou ali, mas isso não significava que era o lugar que Deus tinha para ele. E Deus, ele tem uma maneira de... Ele quer mostrar para nós. Tem muitas coisas na nossa vida que às vezes não são muito claras. Deus não mostra. Essa mesma questão assim, de que ele tinha que sair de Gerar e ir para outro lugar, mas para onde? E Deus não tinha falado, mas ele estava sendo empurrado, foi indo. Então ele chegou em Berseba, no versículo 23. Depois subiu dali a Berseba. E quando ele chegou a Berseba, isso aqui é significativo, e a gente pode ter certeza que Deus tem maneiras de mostrar para nós, assim, agora você chegou no lugar certo, agora este é o lugar. Como que Deus fez isso? Deus fez isso aparecendo a ele. Deus tinha aparecido para ele no versículo 2, né, Gênesis 26, 2, mas só para falar, não vá ao Egito, e para firmar a aliança com ele. Mas depois disso, em Gerar vários anos, crescendo, multiplicando, tendo prosperidade, Deus não falou mais com ele. Deus não apareceu para ele. Ele não fez nenhum altar para Deus na terra de Gerar. E agora ele chega, agora que ele realmente fez o retorno, ele voltou de Gerar e chegou numa região onde Deus falou assim: aqui é o lugar para você. Deus apareceu para ele e falou para ele naquela mesma noite. Estou no versículo 24, Gênesis 26, 24. Apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai. Ele está se identificando. Depois Jacó vai entender que o Deus que apareceu para ele era o Deus
do pai e do avô. Jacó recebe a identificação que Deus é o Deus de Abraão e Isaque. Mas agora Isaque, isso não significa que Deus não é o Deus de Isaque, mas Deus está falando, eu sou o mesmo Deus que apareceu para seu pai, que fez aliança com ele. Você está na continuação, você está na linha certa, você está dando sequência, você está realmente andando nos trilhos, no lugar certo. Isso é importante para a gente entender. Isso é muito significativo. E isso aconteceu com Abraão. Quando Abraão saiu de Ur e foi para Harã e ficou lá um tempo, depois ele seguiu adiante e foi para a terra prometida. Quando ele chegou em Siquém, esse lugar aqui, Siquém, mais ou menos na parte central de Israel, Deus apareceu para Abraão e falou assim: esta é a terra que eu estou dando para você. Então é muito importante, eu volto a dizer, essa questão da terra. Nós pertencemos a Deus. Se nós estamos no Egito, na Babilônia, em qualquer lugar, Ur dos Caldeus, em Harã, Deus está conosco. Se nós não sairmos do caminho dele, se nós não andamos fora das instruções dele, Deus está conosco em outros lugares. Mas quando eles chegaram ao lugar que Deus realmente tinha para eles, eu sinto isso muito significativo. A gente precisa ansiar e cavar e buscar o lugar que Deus tem para nós. E isso muitas vezes leva anos. Às vezes a pessoa vive uma grande parte da vida. Eu não sei quantos anos Isaque andou, não era longe, mas quanto tempo gastou para ele achar Berseba. Mas quando ele chega de volta a Berseba, então Deus aparece e fala assim: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, pois eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, Isaque descobriu que ele estava agora no lugar certo. Tudo que Deus tinha falado com ele no início do capítulo, anos antes, sobre não descer ao Egito, mas que Deus ia guiá-lo, que Deus ia multiplicar, que Deus ia cumprir as promessas. Agora, quando ele volta para Berseba, ele tem essa confirmação. E nós vamos ver adiante que Deus faz isso com Jacó também. Quando Jacó foge de Esaú e sai da terra, Deus até fala assim: tudo bem, você pode ir, mas eu vou trazer você de volta. Quando você sai da terra, às vezes até por um propósito, um processo de Deus, mas você pode acompanhar a vida dos patriarcas. Deus falava assim, quando eles iam sair ou estavam saindo, Deus falava assim: cuidado, porque o lugar certo é aqui. Se você está saindo por um propósito, para Isaque, não era para sair. Jacó saiu, mas era temporário. E quando Jacó voltou, Deus falou com ele de novo. Então, é muito importante a gente entender na nossa vida, na nossa jornada, individualmente e também como comunidades, como igreja, como coletividades, nós precisamos entender qual é o lugar que Deus tem para nós. Que lugar que Deus quer que a gente peregrine, que lugar que a gente deve permanecer. Então, versículo 25, então edificou ali um altar. Então, o sinal certo de ter encontrado o lugar da aprovação de Deus. Qual era o sinal certo? Não era só a bênção material. Não era só o fato de estar encontrando, cavando, encontrando água. Eram coisas importantes. Eram coisas importantes da vida, do suprimento, da provisão. Deus estava com Isaque. Mas ele não tinha encontrado um lugar.
Qual era o sinal certo? É quando Deus apareceu, quando Deus falou, quando Deus se revelou a Isaac. Então, isso é fundamental. Versículo 25, então ali edificou um altar. É a única vez, Abraão edificou vários altares nos seus encontros com Deus. Isaac edificou, que está registrado, só este altar. Este foi o lugar, porque foi o lugar onde Deus apareceu com ele. E o altar, ele tem vários significados, mas o altar aqui é como se fosse um marco, como se fosse um monumento, como se fosse algo assim. Eu tive aqui um encontro com Deus, Deus falou que eu estava no lugar certo. Eles não tinham templo, não tinham coisas assim mais sofisticadas, mas o altar era o lugar de cultuar a Deus, era o lugar visível, era um testemunho. Aqui tem um lugar onde Isaac, né, os povos que habitavam ali, podiam ver. Isaac fez um altar público, um testemunho, é um marco. Eu estou aqui. O altar representava assim, esse é o elo entre a terra e o céu. Esse aqui é o lugar onde Deus aparece, esse aqui é o lugar onde Deus está dizendo, futuramente toda a nação de Israel vai ficar aqui. Então era uma coisa muito significativa edificar um altar, e ele invocou, né, fala assim que ele invocou o nome do Senhor. Então era algo assim, uma expressão clara e visível. Armou ali a sua tenda e os servos cavaram um poço. Então, mais uma vez, assim, ele tinha mudado de local, então os servos começaram, mais uma vez, a procurar água, né? Então, eles começaram a cavar um outro poço, mas esse poço vai aparecer mais adiante. Agora, o que acontece quando Isaac vai saindo de Gerar, vai abandonando, vai cedendo? Nós não sabemos quanto tempo, quantos poços, quantas ocorrências houve, mas Isaac foi sendo rejeitado, empurrado, perseguido, né, pelo pessoal lá, e ele nunca revidou, nunca entrou em contenda, nunca defendeu seus direitos, e aí ele chega numa região que não fazia parte de Gerar, não era do território de Abimeleque. E aí aparece Abimeleque. Abimeleque vai atrás. Lembra que Abimeleque mandou Isaac embora. Mandou embora, falou assim, você não pode ficar aqui. E Isaac levanta, abaixa a cabeça e vai embora. Mas aí, o que Deus faz aqui, que coisa, esse aqui é a confirmação, é a bênção final, que quando Isaac vai sendo uma pessoa mansa, um pacificador, uma pessoa que está cedendo, mostrando esse caminho da mansidão, mostrando esse caminho de abrir mão, de não ficar reivindicando para si. Aí ele chega em Berseba e agora Abimeleque vai atrás dele. Abimeleque vai atrás de Isaac com Auzate, seu amigo, e Ficol, chefe do seu exército. É engraçado que Auzete não, mas Abimeleque é o mesmo nome no tempo de Abraão, está em Gênesis 21, e também Ficol, o chefe do exército. Ou eram as mesmas pessoas, ou o chefe do exército também usava o mesmo nome, mas são os mesmos nomes do tempo de Abraão. E aí Isaac pergunta para eles, versículo 27, por que viestes a mim, visto que me odiais, e me expulsastes do vosso meio? Então, Isaac está cedendo, mas ele está sentido, né? Ele está assim, por que vocês agora vieram atrás de mim? E aí responderam eles, versículo 28, temos visto claramente, olha que testemunho, como é melhor alguém de fora
dizer: eu estou vendo que Deus está com você. Você não precisa falar assim: vocês têm que me obedecer, vocês têm que me respeitar, porque eu sou um homem de Deus, porque nós somos de Deus, porque nós somos... Não, ele não precisou se defender, ele não precisou fazer nada. Ele simplesmente foi abrindo mão e indo embora. Ele chegou no lugar que Deus queria para ele. Deus falou assim: é aqui o seu lugar. E aí, eles vieram, eles se humilharam para vir até Isaac. E por que vocês vieram a mim? Vocês não gostam de mim, vocês mandaram embora. E eles falaram assim: não, mas nós vimos claramente que o Senhor é contigo. Pelo que dissemos, haja agora juramento entre nós e ti, façamos aliança contigo. Olha como às vezes até precisa ter um distanciamento, né, para que as pessoas reconheçam. Foi algo que eles viram, não precisou ninguém ficar pressionando ou reivindicando. Eles viram que Deus estava com Isaac. Isso, a mesma coisa aconteceu entre Abimeleque e Abraão. Abimeleque também foi para Abraão e falou assim: nós estamos vendo que Deus está com você, nós queremos fazer uma aliança. Então eles falam assim: haja agora aliança, façamos aliança contigo, que nos não farás mal. Olha com quem que eles estão falando, quem está falando e com quem está falando. Abimeleque, ele diz: eu quero uma aliança para você não fazer mal para nós. Isaac nunca fez mal para eles e nunca ia fazer, mas eles falam assim: vamos fazer aliança, que você não nos fará mal, como nós não te temos tocado. Olha que mentira, que discurso errado. Eles só fizeram mal para ele. Eles tocaram de lá, tomaram os poços dele, ficaram brigando com ele. Nós não te temos tocado, te fizemos somente o bem e te deixamos ir em paz. Totalmente assim, uma atitude muito errada da parte deles, mas Isaac não brigou. Ele falou assim, Abimeleque ainda falando, final do versículo 29, agora tu és o bendito do Senhor, você é um abençoado, você é uma pessoa abençoada por Deus. Então Isaac lhes deu um banquete. Olha que magnânimo ele foi. Isaac lhes deu um banquete, comeram e beberam, levantaram-se de madrugada e juraram de parte a parte, né, de ambas as partes, que eles iam sempre ter paz entre si. Então Isaac os despediu e eles se foram em paz. Então, a sétima lição aqui é esperar Deus tratar com os inimigos. Isaac não precisou dominar, ele não precisou lutar com eles, ele não precisou brigar pelos seus direitos, ele foi cedendo, sim. Onde que Deus tem um lugar para nós? Até ele cavar e furar um poço que ninguém brigou, falou assim: agora Deus está nos dando espaço. Então ele procurou um espaço onde não teria contenda, ele fugiu de contenda. E muitas vezes nós fazemos questão de fazer briga, de reivindicar, de querer que as pessoas nos respeitem, de querer estar por cima. Isaac mostrou caminho. Olha que lição, que resultado tremendo. Ele não fez nada. E essas pessoas, eu estou chamando de inimigos, assim, eles fizeram muito mal para Isaac. Eles vieram, fizeram uma aliança, reconheceram que Isaac era um abençoado por Deus, reconheceram que Deus estava com ele. E aí, olha como Deus, assim, quando Isaac chegou no lugar que Deus queria, olha quantas coisas Deus confirmou para ele. Deus apareceu para ele, Deus trouxe os inimigos que fizeram paz com ele, e no mesmo dia que eles fizeram esse tratado, versículo 32, nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac e deram-lhe notícia acerca do poço que tinham cavado, dizendo-lhe:
achamos água. Então ele achou água naquele lugar. Era o lugar que Deus tinha aparecido a ele, é o lugar que ele fez um altar, é um lugar onde Deus lhe deu paz. Que bênção sobre bênção, assim, e é isso que nós podemos ver. O melhor poço de todos é ter água, mas dentro desse contexto de tudo que Deus fez. Então, como nós podemos saber que Deus não só está conosco? Deus tinha uma condição: Isaac não podia ir para o Egito. Se ele tivesse ido para o Egito, Deus não ia largar assim, mas ele estaria longe, ele estaria fora dos caminhos de Deus. Mas como ele obedeceu, recebeu o encargo de Deus, abraçou o que Deus deu para ele, então Deus foi empurrando. Tem coisas que Deus fala, como Deus falou com Abraão: sai da tua terra, mas ele não falou na hora para onde você vai. Mas com Isaac, Deus não falou assim: eu tenho um lugar, vai para Berseba. Não, ele foi deixando, porque tinha um processo que Deus queria fazer na vida de Isaac. Deus queria usar também a vida de Isaac para nos ensinar. Então Isaac deu esse grande exemplo de paciência, de mansidão, de abrir mão, de não se agarrar a nada, de deixar Deus o defender. E aí Deus falou assim: agora vou mostrar o que é realmente ser abençoado em todos os sentidos. Não é só materialmente, não é só furar um poço e achar água, mas é estar no lugar que Deus quer. E aí Deus traz vitória sobre... Deus coloca os inimigos nas mãos deles, fazem uma aliança. Não foi um domínio. Deus não queria que Isaac se tornasse um rei, um soberano, um que tivesse poder. Muitas vezes nós estamos buscando a coisa errada. Nós procuramos sucesso, nós procuramos posição, nós procuramos muitas coisas que são valores que não são do reino de Deus. Deus quer mostrar o reino, a paz que vem desse outro caminho. E aí ele tem um encontro com Deus, levanta um altar para Deus, e Deus dá paz para ele com os inimigos, e Deus dá abundância de água. E este poço também era um poço que o pai dele já tinha furado, porque em Gênesis 21, até o nome... Esse nome que ele fala assim, ele chamou o poço de Seba, por isso até o dia de hoje o nome daquela cidade é Berseba. Abraão já tinha dado esse nome de juramento e de poço de água. Então, Isaac está encontrando por ele mesmo. Então, esse é o papel de ser um elo, de ser alguém que dá continuidade. Não é necessariamente achando coisas novas. Deus pode nos dar coisas novas também para o nosso tempo, para a nossa geração, mas muitos poços antigos precisam ser reabertos e precisamos encontrar o caminho do reino de Deus. Então, esse é o capítulo de Isaac, e essa é a contribuição especial, a lição especial que nós temos da vida de Isaac. É uma lição muito importante, é uma lição que não está sendo enfatizada, é uma lição meio encoberta, quase ninguém... Normalmente as pessoas pensam em Isaac como uma pessoa de paz, mas essa lição como um alicerce, como um fundamento do povo de Deus é muito pouco destacado. Então, que o Senhor possa estabelecer isso de uma forma muito profunda no nosso coração. Senhor Deus, nós ficamos admirados com a maneira como o Senhor trabalha na vida das pessoas, com as lições, como o Senhor foi mostrando, empurrando Isaac na direção certa, que nós possamos entender. Às vezes estamos num lugar e as coisas, temos bênçãos de Deus, mas também temos situações adversas e não temos paz ali, e às vezes nós
teimamos em querer alguma coisa quando o Senhor está querendo nos levar para Berseba. Então, pedimos que nós também, que cada um e nós como geração, como coletividades, que nós possamos encontrar o lugar que o Senhor tem para que a gente ocupe esse lugar em Teu favor, para que a gente ocupe um lugar no reino espiritual, para que realmente o Teu reino possa vir em plenitude. Nós queremos ser aqueles que seguem o Cordeiro, aqueles que têm a mesma atitude que o Senhor tem. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.